Turminha, tudo bem? Bom dia! Vamos começar a nossa aula de geografia de hoje falando um pouquinho mais sobre a formação do território brasileiro. Geografia e história, como estão ali juntinhas, uma complementa a outra, né? Nós vamos falar hoje sobre a expansão para o interior, as bandeiras e o ciclo do ouro. Também vamos falar sobre monções e vamos para o terceiro episódio do Mergulho no Pirão, que fala exatamente sobre o ciclo do ouro. Por isso é muito importante que vocês assistam o vídeo primeiro, tá bom? Do projeto Mergulho no Pirão, para depois vocês começarem a fazer as nossas atividades, para poder ter mais propriedade para responder as questões que vêm pela frente, tá? Nós vamos abrir o livro interdisciplinar na página 117, 118 e 119. Lá no comecinho está falando assim, a expansão para o interior. Quem promovia e participava das entradas? Qual era o principal objetivo desse movimento? Quais eram os objetivos das expedições rumo ao interior? Então vocês têm que pensar o seguinte, que o primeiro objetivo dos bandeirantes foi ir atrás de índios para escravizá-los. Eles entraram mata dentro do território brasileiro para poder buscar índios, capturá-los e escravizá-los. Depois existiu uma segunda fase dessa expansão para o interior, que foi a fase de buscar os escravos negros que fugiam das senzalas e formavam os quilombolas no interior do Brasil. E, por último, veio a exploração do minério com o ciclo do ouro. Então, existem esses três motivos esses três assuntos que motivaram os bandeirantes a fazer essas expedições rumo ao interior do país. Tá legal? Aí aqui a gente está falando um pouquinho sobre as bandeiras e o ciclo do ouro. Quem organizava essas bandeiras, nós já falamos aqui, né? O que foram as missões jesuítas e quais eram os objetivos dessas expedições. Então, os objetivos e quem organizavam as bandeiras, nós já falamos, não é mesmo, pessoal? Eram, em sua grande maioria, exploradores que queriam acarretar mais riquezas, buscando escravos e depois minérios para poderem comercializar com a coroa portuguesa, tá? E as missões jesuíticas? As missões eram organizações religiosas que buscavam converter os índios. Eles formavam pequenas vilas no interior do país, tentando converter os índios e também usando a mão de obra escrava deles, tá? E aí o que acontecia? Quando os bandeirantes iam para o interior e cruzavam e se encontravam com algumas dessas missões jesuítas, eles atacavam os jesuítas para poder roubar os índios e escravizá-los novamente. Era uma coisa de louco, vocês não fazem ideia. E aqui a gente tem um mapinha, olha, sobre as principais bandeiras nos anos de 1600 e 1700. Por que bandeira? Eu vou falar para vocês uma curiosidade agora. Eles recebiam esses nomes porque cada equipe desses homens que organizavam essas turmas para poder explorar o território, eles levavam uma bandeira representando a sua equipe. Então, por isso eram chamados de bandeiras e eles de bandeirantes, tá bom? Aqui está perguntando de onde partiram as expedições bandeirantes mostradas. Eu falei lá no comecinho, né, gente? Predominantemente, a maioria dos bandeirantes surgiu no litoral de São Paulo, tá bom? Aqui fala também qual estado atual foi a origem com o maior número de expedições. Acabei de falar. E por último está falando, cite algumas consequências das expedições bandeirantes no processo de colonização. Então, é tudo isso que nós estamos falando até agora, tá? Aqui embaixo tem, por último, as expedições respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Se vocês observarem esse mapa, nele tem a linha do traçado do Tratado de Tordesilhas, a parte que compete a Portugal e a parte que compete aos espanhóis. E essas linhas vermelhinhas são as linhas das expedições bandeirantes. Aí vocês vão me responder se ela respeitava o Tratado de Tordesilhas ou não. Tá legal? Depois nós vamos lá para a última página, onde fala sobre as monções. As monções tinham o mesmo objetivo, a princípio, que os bandeirantes, só que o grande diferencial das monções
é que elas eram organizadas em vias fluviais, ou seja, eles iam de barco e era predominantemente exercida por índios. Olha só essa canoa embaixo nessa imagem, foi uma canoa produzida por uma tribo indígena para poder fazer as expedições explorando o nosso território, tá? Através dos rios e lagos que existem em nosso território, que não são pouco, como nós já vimos anteriormente, né? E aqui tem 3 perguntinhas: o que eram elas, por que elas receberam esses nomes e quando elas eram realizadas. Gente, eu queria deixar claro só uma coisa: pelo amor de Deus, não confundam monções com mansões. Mansões são casas gigantescas, modernas e super equipadas que existem hoje em dia. Monções não tem nada a ver com mansões, por favor, não confundam, tá bom? E a gente vai agora para o nosso projeto Mergulho no Pirão, que tem como objetivo trabalhar a pluralidade cultural que tornava a vida caiçara e fomentar uma reflexão sobre a importância de alimentações para a existência histórica de um povo, tá? E aí vocês vão assistir o videozinho lá explicando todo o ciclo do ouro e a importância da nossa cidade nesse percurso, tá? Ubatuba foi muito importante porque eles faziam o trajeto para cruzar os estados pelo interior do nosso município. E nesse meio tempo, eles se depararam com as cachaças produzidas aqui e começaram a fazer a comercialização das nossas cachaças para o interior do país, afora, conforme eles foram andando. Tá legal? E então, venho aqui. Vocês sabiam que apesar dos retratos costumarem mostrar os bandeirantes como senhores nobres, lindos e maravilhosos, bem vestidos, com ar elegante, não se engane, em sua maioria eles eram mestiços, muito pobres e quase maltrapilhos. E Antônio Raposo Tavares, que foi um dos grandes bandeirantes daquela época, percorreu 12.000 quilômetros em uma de suas viagens, enfrentando chuvas, pântanos e doenças. Ele partiu de São Paulo e chegou até onde hoje fica Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, e ainda atravessou pela primeira vez a floresta amazônica. Que curiosidade interessante, né, pessoal? Para a gente terminar, nós vamos para uma atividade extra sobre o mergulho no pirão. Vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Qual o uso da cachaça em refeições culinárias? Vão transcrever no caderno de vocês uma lista, só o nome de 5 receitas que nós usamos cachaça no preparo. E dessas 5 receitas você vai escolher a que você achou mais interessante, copiar a receita inteirinha no seu caderno e vai convidar alguém da sua família para poder prepará-la. Vai fazer o passo a passo, tirar foto e mandar para mim, bem bonitinha. Combinadinho? Eu acredito que vocês tiverem alguma dúvida, vão me chamar, porque eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? E ajudá-los no que for preciso. E volto na próxima aula com muito mais curiosidade e aprendizagem para vocês. Um beijo no coração e que o nosso dia seja glorioso!